Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um Ser Podcast. Hoje vamos falar de planejamento previdenciário e previdenciário no total, né? No geral. Com ela, a doutora Fernanda Orsi, especialista no assunto. Bem-vinda, Fê! Muito obrigada pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui com você, poder passar essas informações que são tão importantes para todo mundo. Para todo mundo, né? Eu acho que cada vez mais importante, né? Porque as regras mudam toda hora, né? Exatamente. A gente fica maluca, né, Fê? Sim, a gente fica. Por isso que é a importância, né, dessas informações. Sim. Vamos lá. Qual é... Primeiro, se apresente. Bom, Eu ia começar perguntando, mas não, se apresente. Bom, eu sou Fernanda Orsi, sou advogada, atuo há 16 anos na área trabalhista e previdenciária e eu ajudo as pessoas a realizarem o seu grande sonho de se aposentarem, de terem os benefícios concedidos, né? São tantas negativas aí que o INSS indefere os benefícios, né, num momento tão difícil, né, da vida da pessoa. Sim. Então, eu falo que o advogado previdenciarista, ele entra na vida da pessoa nesses momentos mais críticos, né? Sim. E não se trata apenas de processo, de valores econômicos, se trata de realmente fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Sim. Né? Porque é no momento da aposentadoria, né, e a pessoa trabalhou a vida inteira, né, e ela sonha com aquele momento, né? É num momento de dificuldade, numa doença, onde ela precisa de um auxílio-doença, até num falecimento de um ente querido. Então, eu sempre digo que a advocacia previdenciária, no meu caso em especial, eu falo que é uma advocacia afetiva. Sim, sim. Nos momentos felizes também, né? Auxílio maternidade. Auxílio maternidade, com certeza, né? São momentos muito importantes, né? Sim. Então... É isso. Qual é a importância do planejamento previdenciário? Vamos começar com essa pergunta. O planejamento previdenciário, a importância dele é justamente para que a pessoa possa se planejar para esse momento tão especial que é a aposentadoria dela, né? Então, para que ela não perca tempo, né? É fundamental saber se está tudo certinho, se ela realmente já preencheu os requisitos. Então, o planejamento, ele é equivalente a um planejamento financeiro. Né? Quando a pessoa ela quer uma coisa, ela vai se planejar financeiramente para aquilo. Né? Então, o planejamento previdenciário, ele justamente prevê esse futuro, né? Inclusive até para a questão familiar, né? Porque se aquela renda é a renda da pessoa que custeia a família, né? Que é o provedor da família, ele precisa saber como é que ele vai ficar no momento da aposentadoria. Sim. Né? Então, o planejamento, ele vem para isso. Tá. Qual o principal objetivo do planejamento previdenciário? O planejamento, ele analisa o passado, o presente e o futuro. No passado, é analisado as informações que constam na carteira de trabalho e na base de dados do INSS, que vem através do extrato CNIS, né? E ali, então, tem que se analisar se aqueles dados que estão na base de dados do INSS estão em conformidade com o que está na carteira de trabalho, né? Porque muitas vezes não está, né? E o robozinho do INSS não analisa isso. Né? Se não tiver lá constando a data fim, por exemplo, de um vínculo, ele vai desconsiderar aquele período. Então, aí já parte desse princípio, né? Também a análise cadastral da pessoa. Eu já peguei planejamentos em que o ano de nascimento da pessoa estava errado lá na base de dados do INSS. E o INSS indeferia o benefício, a pessoa não entendia o porquê, porque para ela já tinha... Tava tudo certo. Tudo certinho, já tinha idade e tudo e tal. Então, quando eu peguei esse planejamento, eu verifiquei que o ano de nascimento dela estava errado, era por isso que o INSS estava indeferindo. A análise do presente, né, que é a gente verificar em que momento essa pessoa está, como é que está a situação dela atualmente perante o INSS, se ela tem a qualidade de segurada, se ela está com as contribuições em dias, quanto tempo ela já tem de contribuição, quais são as regras de transição que ela se enquadra, né? E a análise futura, que é justamente as projeções, as simulações,
tudo aquilo que ela imagina, né, que possa vir a acontecer. Então, esses são os objetivos, né, para que a gente possa dar uma clareza, né, para a vida previdenciária Tá. daquele segurado. Que legal. É importantíssimo mesmo, né? Às vezes a gente acha que tá fácil ali, que é só entrar no meu INSS e fazer. E não é sempre assim, e bem assim que funciona, né? Exatamente o que acontece. A pessoa, ela fala assim, bom, a mulher, no caso, né? Ai, completei os meus 62 anos, já tenho 15 de contribuição, já vou lá dar entrada. E aí vem uma exigência, vem um indeferimento. Então, o planejamento é justamente para que não tenha essa surpresa No meio do caminho. no exato O momento. momento que você tanto espera, né? Exatamente. Por isso a importância do planejamento. Eu acho que a gente já pode até responder a pergunta seguinte, porque quais são os benefícios de ter um planejamento previdenciário bem estruturado? Exatamente. Acho que um dos benefícios é esse, de você evitar surpresas no momento da solicitação, né? Exato. Evitar a surpresa, saber exatamente quanto tempo falta para você se aposentar, ter uma estimativa aproximada de renda mensal inicial também é possível. Se estiver próximo, é possível que a pessoa saiba exatamente ali, ou aproximadamente, né, de acordo O valor que com ela vai receber. o valor que ela vai receber. Ainda existe é mito ou é verdade, né? Ainda existe aquele... quando estiver próximo de me aposentar, vou aumentar a minha contribuição para eu conseguir me aposentar com um valor maior. Perfeita a sua colocação. Vou te responder com um exemplo prático de um planejamento que eu terminei semana passada. Tá. Exatamente isso. Falta 1 ano e meio para ela se aposentar. Durante a vida contributiva dela toda, o salário dela não passou de 2 a 3 salários mínimos de contribuição. E aí chega acho que, se eu não me engano, nos 3 últimos anos, ela começou a estourar de aumentar as contribuições. No planejamento, fazendo as simulações futuras, eu peguei uma perda de R$800 mensais do que ela estava fazendo. Por quê? Aquelas contribuições altíssimas não estavam interferindo tanto no final, na renda mensal, por conta da média aritmética que é feita de todas as contribuições. Nossa. Não tem mais aquela questão das 80 maiores. Hoje se pega todas as contribuições, né, pela nova regra, e se faz a média aritmética. Então, essa segurada, ela estava perdendo por mês, em média, R$800. Nossa. E ela ficou tão feliz com o planejamento, porque justamente ela vai poder pegar, ela vai agora adequar a valor de contribuição mensal, ela vai adequar, e esse valor que ela estava pagando a mais, ela vai poder investir de uma outra forma. Talvez numa previdência privada. Privada eu não sei se seria o caso para ela, porque ela já está muito perto, né? De aposentar. Então, talvez um investimento, um fundo, alguma coisa Sim. melhor. Então, que legal, que bacana. Então, nem tudo é o que parece, pessoal. Nem tudo é o que parece. Olha só. E como o planejamento previdenciário pode ajudar a garantir a segurança financeira no futuro? Então, justamente com essa questão da gente conseguir mensurar, né, a possível renda mensal inicial dessa pessoa, ela consegue ter uma base. Então, olha, falta 1 ano e meio, no caso dessa última segurada que eu fiz. Falta 1 ano e meio para ela se aposentar. Quanto que ela vai ter? Ela vai ter uma média aproximado. Por quê que é aproximado? Porque como a gente faz uma projeção futura, o salário mínimo, ele muda, né? Sim. Então, eu sempre falo que pelo menos uma vez por ano é bom fazer, Tá. né, esse planejamento. Então, ele garante a segurança financeira desta forma, como a pessoa ela já vai ter uma previsão, né? Se ela vai conseguir parar de trabalhar, se ela não vai conseguir parar de trabalhar com aquela renda, né? Se aquilo para ela vai ser o suficiente ou não. Então, ela consegue prever, olha, eu tô chegando perto. Uma outra coisa importante do planejamento é que a gente consegue projetar de acordo com as regras de transição. Então, por exemplo, ela pode, daqui 1 ano e meio, ela vai implementar os requisitos para uma regra de transição. Mas, se ela aguardar um pouco mais, 1 ano, 2 anos, dependendo de cada situação, ela pode ter um benefício maior. Então, chegou no dia né, ela implementou as regras, tá lá no período em que ela tem direito. Mas ela tá bem, ela quer continuar, não quer aposentar?
através do planejamento, ela consegue saber se ela vai ter um benefício melhor se ela esperar um pouco mais. Certo, entendi. Então, isso é muito importante, né? Com certeza, porque traz uma visão do futuro mesmo para ela, né? Traz uma visão do futuro, traz essa garantia, né? Não é uma garantia, né? Porque nada é garantido, né? Mas as coisas podem mudar. Previsibilidade, né? Sim. Uma forma que a pessoa tem de se organizar. Sim. Né? Tá. Existem tipos de planejamento previdenciário? Eu trabalho com o regime geral, né? Que é o do INSS. Tá bom. Né? E também, muitas vezes tem o regime próprio, né? De um servidor público, né? Também é importante porque, às vezes, a pessoa migra, né? Ela tá no regime geral, que é o INSS, aí ela passa num concurso público. Então, muitas vezes, já pegamos o caso, por exemplo, de uma médica em que ela tinha tempo no regime geral e tempo no regime próprio. E aí, no regime próprio, ela implementava os requisitos dos 2 regimes. Ela teria direito a 2 aposentadorias. E ela estava fazendo sozinha. Então, o que ela queria fazer? Ela queria trazer o regime geral para o regime próprio. Era o que ela queria fazer. Quando nós fizemos... Aí, eu fiz até em conjunto com uma colega que é especialista no regime próprio. Tá. E essa colega, então, a gente chegou à conclusão do quê? Que ela teria direito a 2 aposentadorias. Porque ela sozinha estava querendo levar tudo do regime geral para o regime próprio e ela ia ter direito a uma aposentadoria só. Olha. E a gente mostrou para ela que não, que ela poderia ter direito a 2 aposentadorias. Ela ficou tão feliz com esse planejamento. Imagino, que notícia boa, né? Foi uma notícia boa. E ela estava indo por um caminho totalmente equivocado. Ela vai ter 2 rendas. A gente precisa mudar um pouquinho o olhar das pessoas, a concepção delas de que você tem que investir nisso ou só quando precisa, né? Ou eu vou tentar fazer sozinho, se eu não conseguir, aí eu procuro um especialista. Exatamente, né? Exato. Quando deu ruim... eu recebo muitas pessoas, né, que entram em contato comigo quando já deu ruim. Aí eu falo, não, calma, gente. Mas, assim, né, a gente fala que deu ruim, mas pra tudo tem solução. Sim. Né? Pra tudo tem jeito. Então, que nem pergunta, né? Quem que precisa fazer planejamento? Todo mundo. Eu oriento a partir dos 40 anos. Quem quiser fazer o planejamento é recomendado. Já é recomendado. Principalmente quem faz transição de carreira. É muito importante. Quem sai do CLT para o empreendedorismo. Né? Eu atendo muitas mulheres empreendedoras. Sim. Então... eu vejo muito essa situação em que elas trabalharam anos no CLT, que tinha alguém ali que fazia as contribuições para elas, e aí elas resolvem sair da CLT e vai para o empreendedorismo. E esquecem de contribuir. Muitas vezes elas nem sabem que elas são umas contribuintes obrigatórias. Sim. Quando eu falo assim, você está obtendo renda? Sim, estou fazendo meu trabalho, tenho minha renda. Você é uma contribuinte obrigatória. Não, mas eu não vou investir no INSS. Não é um investimento. Você é uma contribuinte obrigatória. É lei. Às vezes até ficam... Nossa, como assim? É lei, você tem que contribuir. É um tributo. Então, não é uma questão de escolha. Né? É compulsório mesmo. Exatamente. Então, acontece muito com as contribuintes individuais, que são exatamente nessa transição. Certo. Quais são as dicas mais importantes para criar um planejamento previdenciário eficaz? É procurar a Fernanda, né, gente? Com certeza. Já entra em contato, né, que a gente... Bom, primeira coisa, né, a gente tem que reunir a documentação, né, o básico. Carteira de trabalho para quem é CLT, quem já foi CLT, quem fez essa transição, né, o CNIS, atualizar, deixar ele sempre redondinho, porque o CNIS, o que acontece? O INSS, às vezes, eles colocam um indicador, né? Tem indicador que é só uma questão de informação. Tem indicador que precisa ser tratado. Uhum. Alguma inconsistência que tem ali naquela contribuição, naquele período. Tá. Alguma coisa que está faltando. Então, a dica é reunir essa documentação e fazer o planejamento. Exatamente. E agora com a questão da carteira digital? Como é que fica? Pergunta. Porque se você tinha registro antigo na sua carteira física, como é que fica essa questão? Então, o que acontece? A carteira digital, ela é um espelho do CNIS. Ah, tá. Se tiver um vínculo que não foi fechado,
lá no CNIS, ele vai estar em aberto na carteira digital. Então, para fins de planejamento previdenciário, a carteira digital, ela não serve. O que serve é o que... Porque ela é um espelho do CNIS. O CNIS, eles são iguaizinhos, Tá. né? Então, precisa ter a carteira física. A física. Então, gente, fica a dica aí, hein? Não joguem a sua carteira física fora, hein? E nem documentos. Gente, é muito importante. Sabe aquele termo de rescisão que você acha que você pode já jogar fora porque já deu 5 anos? Sabe aquela limpeza? Não joga. Porque se tiver alguma inconsistência no CNIS, se você tiver com a sua carteira física também sem baixa, aquele termo de rescisão, ele vai ser a prova que precisa para fechar um vínculo. Olha só. Olerites também são documentos que não se devem jogar fora. Olha só, que importante isso. São importantes, sim, muito importantes. Então, essas são dicas que as pessoas não sabem. As pessoas se desfazem de documentos de empresa, carteira, termo de rescisão. Não se faz isso. Tem que guardar. Pega uma pastinha e guarda tudo, anexa tudo. Guarda tudo. E também os contribuintes individuais, Tá. né? Que paga o carnezinho, né? Hoje em dia também a gente tem a opção de fazer a guia pela internet. Pela internet, sim. Então, fez a guia pela internet, salva numa pastinha. Põe uma pastinha lá escrita INSS e vai salvando o boletinho com o comprovante. Olha, importante, gente. Então, já pega essas dicas e já começa a fazer isso para ontem. Exatamente. Manter as contribuições em dia, né? Para quem é contribuinte individual. Sim. Não deixar passar um longo período para que não perca a qualidade de segurado, né? Para que não se perca a carência, é uma coisa importante que muita gente não sabe. Existe uma diferença entre carência e tempo de contribuição, né? Realmente, qual que é a diferença? Então, a carência é aquela que você tem que pagar sua contribuição em dia, mês a mês. Tá. Sem atrasar. Certo. Aquela contribuição que é paga em atraso, ela não é computada para fins de carência. Tá. E a carência que o INSS exige são 180 meses. Então, nós temos que ter 180 meses pagos em dia, né? Se tiver o contribuinte individual que tiver em atraso, ela vai contar para tempo de contribuição, mas não para carência. Olha só. Então, às vezes me perguntam assim, posso pagar os atrasados para, né, acrescentar sim. tempo? Depende. Porque se você não tiver a carência cumprida, não adianta você pagar os atrasados. Porque ele vai contar só para tempo de contribuição. E a gente precisa primeiro da carência, né? Porque aí você implementa o primeiro requisito, né? Para se aposentar, por exemplo, por idade. Então, precisa ter a idade mais a carência, o tempo de contribuição. É 180 contribuições. Olha a diferença, né? Então, existe essa diferença que muita gente não sabe. Não conhece. Já peguei CNIS e casos de a pessoa, na maior das boas intenções, vai lá e paga um monte de atrasado. Só que pagou no período que estava sem qualidade de segurada. Não computa. Olha só. Não computa para fins de carência. Dinheiro jogado fora? Digamos assim, ela vai contar para fins de tempo, só que a pessoa precisa de carência. Aí é dinheiro jogado fora. Esquece essas contribuições. Vai daqui para frente. Entendi. Olha a importância de uma análise de um Por um profissional que vai te passar todas essas informações para você não perder dinheiro, não perder tempo e ter a sua aposentadoria concedida no tempo que você precisa. Olha, gente, importante, hein? Como as pessoas podem começar a planejar sua previdência? Você falou que o ideal era a partir dos 40 anos todo mundo já começar a pensar. Exatamente. Eu sempre indico a partir dos 40 já começar a ver como é que tá o CNIS. Primeira coisa, né? Fazer essa análise do CNIS, né? Verificar como é que tá, como é que estão essas contribuições, se elas têm algum indicador de pendência que precisa ser tratado, se ela precisa de mais carência, de mais tempo, como é que vai ficar? Então, para regular essas coisas todas certinhas, né? Exatamente. Buscar mesmo fazer o planejamento é muito importante. Tudo na vida precisa de um planejamento. Tudo. Para tudo que a gente vai fazer. E com a aposentadoria não é diferente. Não é diferente.
Quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao planejar a sua previdência? Fazer por conta própria, fazer contribuição errada, como eu te falei, às vezes a pessoa perde, como esse exemplo que eu te dei, um exemplo prático Sim. de Real, né? real, de um planejamento que eu fiz, em que a pessoa resolveu fazer o pagamento dos atrasados em um período em que ela tinha perdido a qualidade de segurada. O que é a qualidade de segurada? Eu costumo fazer um paralelo com o seguro do carro. Tá. Se você vem pagando o seguro do seu carro bonitinho, bateu o carro, ele tá segurado, você vai lá na seguradora, né? Sim. Parei de pagar hoje, amanhã aconteceu um acidente, bati o carro, você vai ter direito àquele seguro? Não. O INSS é a mesma coisa, só que a gente ainda tem uma sorte, sim. Qual que é a diferença? É o período de graça, né? Porque a gente tem o INSS ainda dá um período em que mesmo que você não esteja pagando, você continua com a qualidade de segurada por um certo período, dependendo de cada situação, né? Pode ser 24 meses, 36 meses, então dependendo da Ainda quantidade. é um bom período, então, ainda, né? Exatamente. Então, esse período de graça, a pessoa mantém a qualidade de segurada. Então, por exemplo, parou de pagar, ficou doente. Tá no período de graça, vai ter direito a um auxílio doença, um auxílio acidente, um auxílio maternidade, né, uma pensão por morte, dependendo do caso. Então, tá no período de graça. Ultrapassou esse período, perdeu a qualidade de segurado, Não recebe nada. não recebe. Principalmente em caso de falecimento, Olha só. né? A pessoa fala assim, não, mas ele, né, contribuiu tantos anos, ela perdeu a qualidade de segurado, não vai ter direito. Olha só. Então, a gente precisa pensar nisso, Precisa pensar. né? É muito sério isso, É. né? E hoje, com as novas regras de aposentadoria, eu escuto muito lá na contabilidade, né? A gente fala muito sobre o Prolabore, sobre contribuição. E fala, mas pra que eu vou contribuir se eu não vou me aposentar? Uhum. E aí, o que a gente fala para essas pessoas? Então, é aquilo que eu falo, né, para as empreendedoras que a gente tem contato. Você tá vertendo você tá trabalhando, tem renda, é um contribuinte obrigatório, Sim, né? independente se vai aposentar ou não. Ou não. Agora, vamos supor, a pessoa contribuiu durante anos e parou, mas falta um pouco tempo para ela atingir a carência. Ela vai deixar tudo aquilo para trás, né? Sendo que ela pode vir a ter um benefício se ela contribuir mais um pouco. Pouquinho, sim. Né? Ou se ela vier faltar, o cônjuge dela, um filho menor, pode ter Tem direito à direito. pensão por morte. Né? Então, é muito importante que Então, a gente não pode se limitar a pensar só na aposentadoria lá no final. Tem que pensar em todo o caminho, todo o processo, né? É exatamente, é um caminho e é um processo. É. É exatamente isso. Quais são as principais leis que regem hoje o planejamento previdenciário no Brasil? As regras que é a regulamentação, né? Então, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Lei de Benefícios do INSS, que é a 8.213 de 91, tem a Lei de Custeio, que é a 8.212 de 91, a própria Reforma Previdenciária, que é a que mais a gente utiliza ali para verificar a questão presente, em que situação em que a pessoa se encontra, em qual regra de transição que ela se adequa melhor de acordo com a situação dela. Então, são as leis específicas, as normas complementares. Tudo isso é analisado. Legal. E como as mudanças na legislação podem afetar o planejamento previdenciário? Pode afetar na idade mínima, no tempo de contribuição, na forma do cálculo do benefício. A gente teve uma alteração recente, né? Isso, foi a de 2019, né? Então mudou muita coisa, muita coisa foi. É recente ainda, vai, gente. Sim, para uma questão de lei, de legislação, até adaptação e tudo mais. Ela é recente, sim. Então, o que acontece? A cada ano a gente tem que fazer, né? Para ir se adequando a essas mudanças, né? As mudanças ao novo salário mínimo, né? Porque a gente faz um planejamento hoje, aquela renda mensal inicial, ela tá de acordo com aquela data atual, exatamente. Então, no próximo ano, aquilo muda, né? Ou a pessoa mudou, né? Não tá mais no CLT, foi para um empreendedorismo, né? Virou contribuinte individual. Sim. Então, são situações que devem mudam, ser analisadas, né? caso a caso, né? Exatamente. Então, o que acontece? A aposentadoria, ela pode ser
o fim de um ciclo, né? Mas ela começa com um bom planejamento. Sem dúvida nenhuma. Gente, Exatamente. foi uma palhinha de muito mais que a Fê tem para oferecer, mas a gente vai fazer, pode fazer em 2, 3 partes, né, Fê? A Podemos? gente vai compartilhando depois, né, com o pessoal. Se Sim. você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo. Aproveita, já segue aqui a gente no YouTube, curte esse vídeo, tá bom? Encaminha para quem precisa saber dessas informações. E a Fê vai deixar o arroba também. Isso, meu arroba é Fernanda Orsi Advogada. Na minha página eu sempre coloco atualizações, vídeos, informações, tem bastante coisa lá, já me segue para mais dica. E aí, se você tiver qualquer dúvida, né? A Fernanda tá à disposição, né, Fê? E Sim, tem condição especial para quem é cliente ser também, né? tem condição especial com certeza. E é isso, Fê. Muito obrigada por trazer um pouco mais de conhecimento pra gente sobre o planejamento previdenciário. Vai muito além do que só ver o fim lá da aposentadoria, né? No final do seu ciclo, do seu período aí de trabalho, né? Então, que importante, que olhar importante que você trouxe para outras situações. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço pelo convite e estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada, pessoal. Até a próxima.